Iniciar a gravação. Ai, meu Deus, o que foi que eu fiz aqui? Aqui? Pronto. Ok, estamos aqui agora mais uma vez, né? Olha, com um vídeo sobre um bate-papo livre, não tão livre assim, falando sobre os dois últimos vídeos que eu gravei, que com o tema mitos da criação. A Bíblia é cópia de mitos antigos. E no primeiro vídeo eu tentei mostrar resumidamente, bem resumidamente, a a problemática que os críticos levantam, e muitos conservadores, muitos teólogos, muitos pastores, muitos líderes vão também nessa, de que a Bíblia, em especial o Pentateuco e o relato do Gênesis, né? Em especial do capítulo 1 ao 11, faz parte de uma tradição, de uma dependência literária, né? Uma dependência escriturística, uma dependência textual, oral, né? De contos, de mitos da criação, mitos da origem, mitos de origem da antiguidade, né? Esse assunto tem mexido muito, esse assunto mexeu comigo desde o dia que eu me converti, bem antes, né? Então eu sempre gostei desse assunto, embora eu tenha na minha mente, na minha cabeça, solucionado, aprendido com a outra parte dos críticos, que é aí os conservadores é, que entendem que não tem condições de ser, né? E eu mostrei isso no meu segundo vídeo, mostrando como as semelhanças aparecem, mas como as diferenças são muito presentes, né? E eu citei ali um autor que é um egiptólogo, e ele fala que não tem condição de ser um plágio, porque o relato do Gênesis ele é muito simplificado, e isso não era comum na antiguidade, né, na Mesopotâmia, você simplificar um relato da criação como o Gênesis está bem simplificado em comparação com os relatos, em especial da Babilônia, né? Mas é um argumento que os críticos levantam muito complicado, não tão simples, muito técnico, muito acadêmico, né? Tem muita gente boa que discorda, né? Aí você vai ter que pesar o lado, a sua fé. Independente disso, como é que se diz? A convivência pessoal, né? Da fé de cada um, ela não se abala, porque isso é além dos achados arqueológicos, dos estudos. Cada um tem uma história de fé, obviamente, né? Mas como eu acredito na que as escrituras, né? O Antigo Testamento. Os judeus não gostam muito de falar de Antigo Testamento, não, nem de Torá. Não, eles falam da Torá, né? A gente fala das escrituras em si, em geral, em relação ao Antigo Testamento. Eu acredito que é uma revelação especial, e eu acredito que não pode haver esse plágio e nem muito menos essa dependência. Pode haver algum tipo de influência, como ocorre no relato de Moisés, porque a partir do momento que você tem Moisés escrevendo boa parte da documentação do Pentateuco, né, ele vai sofrer influências muito claras da cultura egípcia e não é da cultura babilônica. Então eu coloquei isso, claro, no vídeo, no meu segundo vídeo, né? E para mim ali os argumentos são bem fortes, para mim, e eu fico com eles. Mas aí eu queria ouvir o que o pessoal tem a dizer aí, né? E pode discordar à vontade, né? Eu acredito que não faz parte, deixar bem claro aqui, né? Eu acredito que os mitos da criação, até porque é difícil definir o que é mito, né? A gente viu lá os mitos sumeriano, babilônico, tem os mitos cananeu também, mas em especial da Babilônia, porque os críticos dizem que foi no cativeiro da Babilônia que houve essa independência literária e essa confecção final dos textos. Então, não, eu não acredito que haja mito, porque eles estão partindo de uma perspectiva babilônica, né? E não egípcia, que é o fundo, a cabeça do autor do Pentateuco, e não na Babilônia. E acredito que se fosse uma possível um mito,
isso fosse mito no sentido do mito ser inventado ou criado, né? A gente teria um problema com as escrituras, independente da fé que você tenha, do que você sinta, do que Deus revela para você, mas a gente teria um problema gravíssimo, inclusive um problema no Novo Testamento. Então, para mim também não cola. Mas eu gostaria de ouvir vocês. Fica à vontade para discordar em alguns pontos e tal. Pode ficar à vontade. Bom, em relação a toda essa estrutura, né, literária que já vem de hum, de outras sociedades, sabendo que isso nos intriga, né? É como se fosse um mistério que não tem definição Isso, sobre é. as origens das primeiras criações, né? Não tem uma definição, mas nos intriga. Não tem algo absolutismo, né? Isso é notório, porque a gente vê que as primeiras sociedades, elas criam em deuses, né? É, me baseando na questão do modelo grego, em que a palavra mito, né? Segundo alguns conceitos, nos leva a crer em fábulas, né? Segundo, né? Não é eu que estou afirmando, mas é Aham, uhum. A gente viu. conceitos. Aham. E como é que eu vejo Carlos, né? Ver, claro que a minha fé, ela independe dessas discussões, né? Isso independe, Ela independe. independe disso. Eu creio que existe Ai, meu Deus. aquele que nos criou, posso usar esse termo assim, né? Eu, não, eu vim de quem me criou, como todo o universo, tudo que há, independente de estar na minha consciência, está no meu cerne. Isso aí eu não tenho dúvida, eu creio nisso, como falei agora, a minha fé é baseada nisso, independente de livro bíblico, né? Eu creio que a Bíblia também ela foi plagiada de alguma forma, não 100%. Já falei isso até em outro momento, quando a gente falou sobre a confiabilidade bíblica. É isso, a confiabilidade bíblica, isso. E o que me leva a entender, em meio a todas essas discussões, né, esses comentários que nós fazemos, né, essa busca, né, intensiva pelo fator criação, é notório, mais uma vez, que algo sempre é copiado. Sempre é copiado. A problemática todinha é a origem, onde foi, de onde aquilo se originou. A gente pesquisa, os acadêmicos estudam e buscam freneticamente, a gente tenta desvendar, né? Tenta até mistificar certas situações, que até o conceito da palavra mitos, a gente não tem nem a certeza de tudo isso. E não Exatamente. abala a minha fé, como eu falei, não abala a minha fé. Aham. Não, nem a minha Mas, também. mas eu creio, né, que existe, embora eu não tenha um fundamento específico, mas eu creio que nós fomos criados. E tudo que há, seja aqui na Terra, né, nesse planeta que chamamos de Terra, que pode ser também chamado de planeta Água, nós fomos criados. Como todas as coisas do universo, nós fomos criados. Pode continuar. Ok, não, ok. Quero ver. Eu já falei muito, daqui depois é que eu vou falar mais, mas eu quero ver a irmã o que é que ela achou. É importante você que tá vendo, assistindo esse vídeo depois, como é que se diz? Você tem que ter assistido os dois vídeos que eu coloquei no canal. Se vir pra cá, pra esse vídeo aqui, com essa conversa,
sem assistir principalmente o segundo vídeo, porque o primeiro vídeo eu deixei bem assim polêmico, né? É um assunto complicado, principalmente para quem não tem nenhum tipo de conhecimento e vê esse assunto assim se assusta, né? Mas ele não é tão ele não é tão complicado assim quando você também vê o outro lado, porque tem especialistas nos dois lados, tá entendendo? Você vai ficar aí com o que você crê. E se você tiver dúvida, né, sobre Deus, você tem que falar com ele honestamente. Mas o que que a irmã e aí qual os comentários da irmã? Depois eu vou comentar uma coisa aqui. Pode falar. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Amém. Jesus. Amém, irmã. Amém. Sua voz é incrível. Aqui. É bom estar falando aqui, é bom a gente estar comentando sobre isso, é bom a gente sempre estudar, sem dúvida, a gente sempre É, aprende alguma coisa, com estudo, né? é Com porque análise. assim, antes da senhora falar, esse assunto, infelizmente, eu não sei por. Eu até desconfio os motivos, mas se ele fosse falado dentro das comunidades, né, dentro das igrejas, ok? Era complicado, porque ele é um assunto É complicado. polêmico, um assunto tenso. Com certeza eu deveria pedir a como é que se diz, a autorização para levar esse assunto. Não que eu me classifico como um cara que pesquisa e sou de linha conservadora. Eu não acredito que haja que o Gênesis seria um mito propriamente dito por conta de uma invenção, né? Eu me classifico assim, né? Assim, e eu mostrei isso no segundo vídeo. Só que eu também não posso empurrar tudo com a minha fé sem ver as evidências que a gente tem dentro da arqueologia, dentro da academia. Eu tenho que ver e tenho que ser honesto e dizer, ó, se você quiser puxar para esse lado aqui, que foi realmente um mito, você pode puxar, né? Eu não puxo para esse lado e tal. Então é um assunto muito polêmico, tem que ter muito cuidado, né? Principalmente quem é novo na fé e tal, vê esse vídeo aí. Então, por isso que eu disse, veja os dois vídeos. O primeiro vídeo levanta a problemática e o segundo vídeo eu respondo essa problemática. Vou convencer você? Não sei. Não tenho intenção de convencer ninguém. Tá entendendo? Eu tenho intenção de mostrar como é que funcionam as coisas. E eu tenho um posicionamento. Aí é isso que é muito polêmico esse assunto. Mas pode falar, irmão. Pode falar agora, à Agora, vontade. Pode falar. são simplificados, que exigem muito mais de nós, pesquisas, né? Isso. Pesquisa, análise, uma análise franca com nós mesmos, com a palavra de Deus. E com aquilo que a gente acredita. Acima de tudo, como o Carlos falou, isso não vai mexer com a nossa fé. De forma alguma. A minha fé é a mesma, sendo mito ou não, foi a forma como o homem quis contar ou não sobre a criação, isso não influencia na minha fé, porque sabemos que Deus criou um ser maior que nós, que tudo que existe. Eu sou, né, como ele se denomina, eu sou. Ele criou todas as coisas, a partir do nada, a partir Isso. da sua palavra também, ele criou. Ele disse, haja luz e houve luz. Né? Então, não duvido que foi Deus que criou. Agora, uma outra questão é como ele criou. Como ele criou. Né? Aham. Então, o homem, na sua tentativa, na sua pequenez, né? No raciocínio, na cultura, através da sua religião, de tudo aquilo que ele viveu, como Moisés, né? Viveu toda a seus estudos, sua preparação
para governar, ele foi preparado para Isso, governar. isso. Atos 7:22. Pronto, ele foi preparado para governar, então ele Isso. era instruído em muitas ciências. Ele era engenheiro, ele era matemático, né? Vivia dentro de uma cultura politeísta. Uhum. Uhum. Então, como trazer, como explicar algo que Deus fez com tanta grandeza, com tanto mistério, para um povo entender a partir da sua cultura? Porque como é que ele ia fazer com que o povo alcançasse um raciocínio de como o mundo tinha sido criado? Entende? Aham, Então, sim. como é que eu vou contar isso para uma pessoa que não tem um conhecimento de Deus, que não tem um conhecimento de como Deus é, que Deus faz? Então, como eu vou contar algo tão curioso de maneira que o povo simples entenda? Saindo do cativeiro, escravo há muito tempo, só sabia o que era sofrer, ser humilhado, né? Então, Isso. eu penso tudo isso e lembrei de uma passagem da Bíblia, do escrito, que Moisés levanta uma cobra no Uhum. deserto para que o povo seja, através daquela cobra, seja curado das picadas. Isso Porque lembra o como quê? eles andavam no deserto, era muito comum morrerem de picada de serpentes, Isso. né? Então, foi precisar Deus criou essa maneira para que eles entendessem que ali a cobra seria a salvação. Uma vez que eles olhassem para a serpente, para aquela serpente de bronze, e esse fossem curados, e eles seriam curados. Muitos deles foram salvos, curados do veneno mortal das serpentes do deserto. Então, Deus cria também formas para que a gente possa entender a grandeza dele um pouco, para que seja alcançado em nossa sabedoria pequena, pueril, né? E aí eu lembro que ele toca, a escritura toca em desse acontecimento em João 3, 10, Deus Jesus disse, dizendo a Nicodemos, Jesus disse, tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade, eu te digo que não dizemos o que sabemos e testificamos que vimos e não aceitar o nosso testemunho. Ou seja, Nicodemos estava sendo instruído ali por Jesus e não entendia o que era nascer de novo. Aham. Aí Jesus explica, assim do mesmo jeito, como a serpente foi levantada no tempo de Moisés, lá no deserto, para salvar aquele povo, assim o Filho do Homem vai ser levantado. Mas essa ilustração, Jesus fala para que Nicodemos pudesse entender. Uhum. Agora, vamos voltar para a importância da serpente. Aquele povo, lá no tempo de Moisés, entendia o que era serpente. No Egito, serpente era um deus, era usado como acessório na cabeça dos faraós, soberano, né? E eles viam muito a serpente como de poder, de Perfeito. vida, Isso. né? De sabedoria, de cura. Então, tinha muito
muito disso aí. Então, Deus fala conosco é, de conformidade com o que a gente entende, de conformidade com a nossa cultura. Senão a gente não Perfeito. entende. Perfeito. Imagine um homem explicar a origem de tudo num país que é só gelo. Ele vai usar o quê? O barro ou o gelo? Entende? Então, são coisas simples, naturais do nosso dia a dia, que a gente vai explicar Deus, numa tentativa de explicar Deus. E até da sua criação, de como ele criou tudo, que é o tema aqui agora discutido. Então, como a gente vai explicar uma coisa tão grandiosa se não for a partir daquilo que a gente conhece, da nossa cultura, para que o povo todo possa entender? Paulo diz assim: eu, eu me finjo de tolo para ganhar os tolos. O que ele quis dizer? Que ele falava de maneira intelectual e ele falava também de maneira simples para que todos entendessem, chegassem no mesmo patamar de entendimento daquilo que ele estava falando. E ele lá nos gregos, né? Arepólogo, como é? Fala. Sim, sim. E viu vários deuses lá. E ele foi justamente naquele que não tinha um nome, um Deus desconhecido, para falar de Deus, para falar de Cristo. Está vendo esse aí, que é desconhecido, é desse que eu estou falando. Então, a partir dali, Paulo fez uma menção de Cristo. Vocês não conhecem, é desconhecido para vocês. Então, é desse que eu venho falar. E Moisés ia fazer ao mostrar, ao falar para aquele povo ignorante, leigo, para sair da escravidão de uma coisa tão grandiosa. Ok. E assim, sendo babilônico ou egípcio, mito, para mim, isso aí cabe mais pesquisa. Sim, Para sim. não saber, Sim. né? Exatamente. Só somente você não vai se prender, mas vai se prender algo que possa ser mais lógico. Como foi Moisés que escreveu o Pentateuco, ou a maioria da parte dele, da Sim. parte do Pentateuco Sim. foi escrito por Moisés. Então a gente se baseia que Moisés tirou tudo a partir da sua cultura, Exatamente. para poder explicar. Porque existe aquilo que eu sei dentro de mim, que foi falado para mim, um autor, ele recebe, ou alguém recebe uma notícia, mas nunca repassa como a notícia foi repassada para ele, na origem. Sempre de forma diferente. É como um telefone sem fio. Já brincamos muito disso quando criança. Então, não é da mesma maneira em que eu recebo. Eu vou passar de conformidade com o meu entendimento para vocês, para que você possa entender. E você que é professor, Tiago, entende muito nessa linguagem. Quando você vai explicar alguma matéria, algum assunto para o seu aluno, você tem que desmiuçar ele e, a partir disso, você vai transmitir para os seus alunos de maneira que eles entendam em todos alcancem a mensagem. Perfeito.
sua totalidade, mas pelo menos 50% você já ganha. Entende? Então é Entendo. isso. Ok. Então eu não sei se eu falei muito ou ainda está em tempo. Não, tá ótimo. Quiser, depois eu vou comentar o que a senhora falou. A senhora falou algumas coisas interessantes. Mas pode falar. É isso mesmo. Então, foi realizada aí essa pesquisa muito boa, muito pertinente, né? Um assunto que delicado, que nem todo mundo quer, nem todos os teólogos, nem pastores querem tocar nesse assunto, Eu quero. mas que merece uma boa atenção para isso. Então, isso vai ser pontapé para você analisar melhor. Mas eu acredito muito na linguagem, na cultura de cada homem, de cada ser, poder explicar algo que possa alcançar e influenciar outros, sabe, a partir da linguagem. A linguagem muda muito, a Com cultura muda certeza. muito, como Com falar certeza. de cada pessoa, né? Então, e é isso que eu penso, mas é um assunto muito bom, um assunto que nos instiga muito, que merece Aham. a nossa atenção. Ok. Deixa eu comentar algumas coisas que a senhora falou que foi muito interessante. É, vamos lá. Ah, quando a gente fala em ciências, né? Por exemplo, arqueologia, antropologia, quem vai cuidar desses assuntos? Quem vai achar, vai falar sobre esses assuntos? Em especial é a arqueologia, a história, o historiador ele sabe desses assuntos, a antropologia e, obviamente, está ligado com a teologia, porque envolve a religião. O homem é um homem religioso por si só. Só que é o seguinte, toda a história, toda a história humana da antiguidade, né? Nós estamos falando de 3.000 a 4.000 anos antes de Cristo. Ela está perdida. Ela está perdida ou ela está totalmente destruída, né? Por conta da ação do tempo, ou ela está enterrada. Então, quando a gente fala desses mitos, a gente fala com base na pesquisa de historiadores e arqueólogos que acharam, como eu contei para vocês, os tabletes do Enuma Elish, que é o mito ou o relato ah, original da Babilônia, né? Da história da Babilônia, da criação, melhor dizendo. Então, quando eles acham isso, também se achou os mitos sumerianos, né? Da Suméria. Também tem achados dos mitos cananeus, se eu não estiver enganado. Então, assim, eles em diferentes locais. Então, eles começam em diferentes locais, mas em uma única região, que é a Mesopotâmia. Então, eles falam assim: nossa, muito interessante. Se aqui para a ciência, a arqueologia e a história, o berço da civilização humana começou lá, na Mesopotâmia. Então, se começou aqui, esse pessoal que fala sobre esses mitos aí, que tem alguma aparência com o Gênesis, eles escutaram essas histórias. Eles escutaram essas histórias de quem? Eles escutaram essas histórias dos descendentes de Noé após o dilúvio, porque a Mesopotâmia ela vai surgir após o dilúvio, ok? Se você crê ah, que o dilúvio ele é global ou local, enfim, houve um grande dilúvio. Eu acredito que seja global. Ele é global. Até o momento eu acredito que ele seja global. Então, a partir do momento que as civilizações vão surgir após esse dilúvio, né, os descendentes de Noé que ouviram as histórias de Adão e Eva, do jardim, de Adão e Eva, do pecado e tal, eles vão começar a migrar para suas regiões e daí sim vão passar de geração em geração falando, contando essas histórias e há modificações, como a senhora falou, do telefone sem fio. Há modificações, óbvio, mas há pontos que não mudam, né? Sobre. Eu não falei sobre como é que eu posso dizer? Sobre o dilúvio. Mas no conto da Babilônia tem um dilúvio, no conto sumeriano tem um dilúvio, até em vários contos de índios americanos. Então, não é que eles plagiaram, não. Eu acho que eles estão relatando um mesmo assunto, um mesmo acontecimento que foi Pimenta.
espalhado. Perfeito. Que foi espalhado. Tá entendendo como é que é? Aí Sim. você fica, ou foi espalhado, ou eles criaram. Mas como é que eles vão criar se em diferentes locais estão contando a mesma história? E com características diferentes. Os pontos mudam. Então, isso tem essa dificuldade, também tem essa dificuldade da língua, porque veja bem, o que é complicado às vezes na Bíblia, ah, você estudar a Bíblia, você estudar um livro, o que é complicado, até no Novo Testamento mesmo, é a cultura. A cultura e a língua. A Bíblia, ela nos alcança, mas ela não foi escrita para uma pessoa que mora em Paulista ou em Camaragibe falando português. Ela não foi escrita para esse tipo de pessoa, né? Ela foi escrita dentro das línguas que se falava naquela região e para aquela cultura. Agora, pela graça, ela nos alcança e a gente entende. Ainda assim, a gente fica com dificuldade, por isso que tem coisas que a gente tem que estudar. Se não, para quem gosta, né? Para quem gosta de detalhes, de querer saber mais e até de se aprofundar em alguma coisa, vai ter que estudar, porque envolve isso. Isso parece que é uma didática que Deus tem, né? Consequentemente, com a revelação que ele teve com os povos, o personagem e tal. Então, essa é a maior dificuldade nossa. Eu não acredito que os hebreus tiveram dificuldades em entender Moisés. Eu acredito que ele mudou alguma coisa e mudou em relação à cabeça egípcia que eles tinham, né? Para mostrar, não, o Deus verdadeiro é esse. Como Paulo lá fala lá no Areópago, né? O Deus verdadeiro é esse. Não, o Deus é criador de tudo. Ele cria, ele é anterior à matéria, ele é eterno, né? Ele não tem outros deuses. Então, é essa dificuldade que o Moisés ele teve, acredito eu, para botar isso na cabeça dos egípcios, Tá. né? Eu também acho que ele teve muita dificuldade em Pronto, quero falar. ouvir Fabiana. Deixa a Fabiana falar. Fabiana, por favor. Vai. Fabiana tá muito calada, por favor. Irmã Fabiana, por favor, compareça aqui. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Estamos. Gostaria das suas Estamos te ouvindo. considerações aí. Assunto muito bom, muito legal. Muito legal, pode falar. É um assunto sempre muito pertinente quanto à defesa da nossa fé, né? Isso, Fazendo essa isso. abordagem, né? Sobre conhecer a nossa história, conhecer a história bíblica, diferenciar os mitos, né? Do que a gente crê. Então, eu acho isso muito importante para nós cristãos, né? Defender a nossa Exatamente. fé. Exatamente. Sim, então é importante a gente sempre estar buscando conhecimento, sempre estar buscando aquilo que a gente precisa, né? Porque a nossa fé, ela é sã, não é uma fé louca, como Isso. dizem, né? Não é Uma fé fideísmo. sã, Exatamente. Fideísmo é você crer é por uma crer. Eu fé creio na loucura. Não Para mim, a fé não isso. é isso. E não é a fé em Deus, não é isso. Não é. Pode falar. Então, assim, acho muito pertinente, né? A gente sempre tá abordando esses temas, eu acho que é interessante para até quem não é cristão, né? Exatamente. Saber entender, né, do nosso desse povo, né, dos povos que pegaram a história e fizeram as suas versões. Isso, É isso que eu isso. acredito. É isso mesmo, É isso que eu isso. acredito. Isso. Então, e com isso a gente, como cristão, fortalecer a nossa fé, né? Como o Tiago disse, uns podem crer e declinar em alguns aspectos, outros não, outros ser mais conservadores ou liberais, enfim, não importa, desde que isso seja para o nosso fortalecimento da nossa fé. Então, é muito bom a gente estar falando disso, né? É importante para nós, não sermos cristãos que não sabem responder, né? Por que que Defesa você da fé. acredita? 1 Pedro Por 3,15. que que... Mas Jesus é um mito. Como Jesus é um mito, né? Por que falam isso? Então, a gente, é sempre bom a gente estar abordando assuntos assim, conhecer no que a gente acredita, né? Não é isso.
Ok. Deixa eu contar uma história pra vocês, rapidinho. Já a gente tá encerrando aqui uma história. Quando eu me converti aos 24 anos, né? Assim, eu tenho a fé a Jesus desde os meus 24 anos. Acreditava em Jesus, assim, mas não acreditava em Deus e tal. E teve um tempo, antes de eu me converter, aos 24 anos, eu vi um vídeo, né? De um cara, de um ateu muito, né, militante mesmo, e ele muito bom o vídeo dele, ele mostrando que a Bíblia era um plágio. Essa mesma temática que eu trouxe aqui. Então, é desde essa época, dos meus 24 anos, 23 anos, que eu tinha isso na cabeça e tal. E depois eu fui estudar, né? Mas ele mostrando lá que era um mito, que todas as histórias da criação, os genes do Pentateuco, vinha dos mitos e tal. E ele mostrava por A mais B, eu mostrava os slides, como eu tô mostrando aqui. E assim, eu acreditava em Deus, mas eu não era. Não lia a Bíblia, nem tinha a Bíblia. E eu falava, caramba, velho, se esse cara tiver certo, ele realmente. Se for por isso aí mesmo, então os cristãos estão ferrados, porque não tem muito o que dizer, não. Realmente parece um plágio mesmo. Como eu não tinha nenhum tipo de conhecimento, eu falava, então realmente é isso mesmo. Então seria uma fantasia e tal, né? Só que assim. Depois me converti, comecei a estudar e tal, enfim. E eu reconheço que esse argumento que os críticos, que os arqueólogos ateus, que os historiadores ateus, e tem muito conservador, não sei como, tem pastor que defende isso aí, não sei como é que ele vai conciliar a fé dele, enfim. Eu acho que aí é uma mitologia que ele faz, né, na cabeça dele, mas enfim. Eu sei que tem gente que crê dessa forma, você crê no que você quiser, né? No que você quiser. Agora você tem que observar os dois lados, os três lados, os quatro lados e tomar cuidado, porque quando você vai para Romanos capítulo 5, verso 12, o livro de Romanos ele é uma enciclopédia teológica, incrível. Para mim é o livro mais difícil da Bíblia, é o livro de Romanos. E ele está mostrando ali no capítulo 12, Paulo falando, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, se foi mito, não entrou pecado nenhum. Então, Paulo está errado. Por um homem, por um homem, né, Adão, se for mito, então Paulo está errado em relacionar um homem aqui com Adão. E pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, né? Aqui ele continua, ele vai falando sobre a queda e tal, a partir do verso 12 do capítulo 5, morte em Adão e vida em Cristo, né? Ele está fazendo a relação, né? Cristo é um arquétipo de Adão. Então, me parece muito bem, depois você lê com calma, que Paulo, ele desenvolve uma teologia da queda no capítulo 5, pensando nos aspectos da queda como literais. Então, isso aí é muito fácil para os críticos falarem. Eles vão dizer, ele também errou. Pô, mas eu vou ficar com isso como ele errou ou eu vou tentar entender que ele entendeu literalmente? É aí que é a confusão, tá entendendo? E aí você tem que tomar cuidado com o que você vai entender literal, que eu entendo literal, e com aquilo que você figurado ou plágio e tal, porque isso pode sim custar a sua salvação. Eu tenho certeza disso que eu estou dizendo. Isso pode custar a sua salvação, a sua fé. Então, tenha cuidado. Você pode até dizer, realmente, dá para interpretar por esse lado, mas Deus me ajuda, porque eu não estou entendendo nada. Eu levo por um lado que não é mitológico, mas me ajuda a entender que é realmente literal e tal. Peça ajuda a Deus, aí é com você e ele. Tá entendendo? Eu vejo, é essa temática que eu queria levar, queria trazer, por mais que eu traga informações legais, né, extra-bíblicas e tal, conhecimento, enfim, eu também aprendo, porque nem tudo isso aqui tá na minha cabeça, mas é esse o principal, né, para você tentar falar com Deus, fale com Deus e ele vai se revelar a você, eu tenho certeza disso. Então é isso, quem quer falar mais alguma coisa aí pra gente finalizar? Fala, tá? É, já falou em questão de salvação, né?
Isso. Tiago falou em salvação. E pode sugerir temas também. Depois, É, antes de a gente finalizar o vídeo, eu gostaria que vocês sugerissem algum tema, tá? Pra gente trazer e tal. é, isso que a gente está falando, né? Eu sou uma pessoa deísta, né? Eu acho que você já sabe que eu sou deísta. O que é ser deísta? Tem que existe um Deus. Mas Aham. tem uns dogmas religiosos, que isso aí faz parte do ego do homem. Isso é minha opinião. Uhum. Sim, Cuidado com claro, o nosso claro. ego. A gente tem que ter muito cuidado com o nosso ego. Porque Jesus foi o mais que ele, né, ensinou. Jesus Nazareno, histórico. A gente deve Isso. ter muito cuidado com o nosso ego. Quando o jovem rico, não é? O jovem rico elogia ele, né, quer colocar ele no pedestral. Eu lembro dessa passagem, né, do texto. Bom mestre, aí tem aquele Jesus fala para ele, bom mestre, né, só parafraseando. Não? Bom é Deus, bom é Deus, bom é o Pai que me enviou. Aí tira toda a grama, né, do ego de qualquer homem. Porque o contexto da religiosidade, muitas vezes, quer ultrapassar a essência que Jesus ensina. O perigo é esse. A salvação está ligada ao que Jesus ensina como essência. Talvez eu me esconde. Mas você para ficar mais religiosidade. É aí onde o homem pode cair do cavalo. Então, mas volte pro Não, tema. Tá fugindo não, do não, tema. vai nem para o tema. Hum. Isso aí é o tema. Você falou em Tá fugindo do salvação tema? aí. Falando em salvação. Você foi em salvação? Sim, sim, Não sim. é isso. Bom, bom é o Criador, bom é quem nos criou. Deus que eu creio, porque eu sou deísta. Embora eu não, essa criação humana que é perigosa, né? Deus permite, da religiosidade que é para dominar pessoas, porque a criação divina, ele nos constrói imagem e semelhança para usar a inteligência dele, uma fagulha dele, uma centelha dele, né? Porque toda a criação, ela tem a parte de Deus nela, eu Com creio certeza. nisso, e não estou dizendo, né? A gente tem que ter muito cuidado com essa questão de querer questionar sobre salvação. É muito perigoso. Porque eu posso me colocar em uma posição de salvo e o outro não salvo. E até isso aí é uma problemática que a gente pode colocar para um outro tema. Vamos falar sobre salvação em outro tema? Lá, Mas a esse gente tema é fala, muito simples. eu já escolhi um tema, salvação, porque Oxe, é pela ótimo. fé que eu sou salvo. É, Né? Eu exatamente. sou salvo pela fé. Cuidado. Fé em quê? Fé em Em quem? quê? Fé em quê? Em Cristo. Fé em quem? Acabou o Entendeu? assunto. Fé em quê? Quer dizer, fé em quê? Fé nos teus dogmas, fé na tua religiosidade. Tenho certeza que é isso. Olha as perguntas que podem surgir. Entendeu? Porque Deus cria e nos faz sua imagem e semelhança, mas semelhança de quê? Aqui já estou colocando aqui já um monte de temas para a gente, né, Sim, colocar sim, para os próximos né, encontros nossos. Ok? sim, sim. Pode continuar, pode continuar. Não, então, vocês podem sugerir tema. Eu tenho vários temas, porque assim, esse tema mesmo, inclusive, eu falei no grupo, ah, esse assunto de mitos da criação, a Bíblia é cópia de mitos, ele é um assunto pouco discutido em livros. Tem poucos livros ou quase nenhum livro que fale só sobre esse assunto, né? Há livros quando falam do Antigo Testamento, vão separar um capítulo ou um trecho falando um pouco sobre esse assunto. Agora tem mais livros dos críticos falando desse assunto do que da linha conservadora. Então, eu gosto muito desse assunto porque ele envolve a antiguidade e eu pretendo, não sei se possível, vou tentar escrever um livro sobre essa temática
nos próximos anos. Vou juntar um material, vou ver com calma e tal, porque não tem livro sobre essa temática, não tem livro, não tem livro. E é um assunto muito gostoso, porque aí você vai aprender a cultura babilônia, você vai aprender um pouco da cultura suméria, você vai ver cultura de Israel naquela época e tal, né? E como eu havia falado, né? Nós temos, arqueologicamente falando, a gente tem achados arqueológicos até a época de Acabe. O Rodrigo Silva fala isso. De Acabe, da parte da monarquia para trás, é tudo escuro. É tudo escuro. Então a história se perdeu, né? Se perdeu, infelizmente, né? Infelizmente tem muita coisa. Tem a biblioteca egípcia que foi queimada. Muita coisa interessante. Eu tenho certeza que ficou para trás. Aí por isso que o homem. E realmente para ficar aí, para o acervo desse assunto, para a Eu pesquisa gosto. dos muros, né? É. E a ver. Então, assim, Inclusive, também Tiago, pode também tem falar. também tem, falando sobre a criação aqui na língua tupi, né? No Sim, tem Brasil. nas Também culturas tem. indígenas, tem tudo isso. Tudo Não só no isso. Brasil, mas no mundo todo. Isso Mais se especificamente no Brasil. espalhou. Isso se espalhou. Então, assim, aí você pode pensar. Aí agora eu gostaria de fazer eu queria que vocês fizessem um raciocínio. Um raciocínio. Se esse assunto, que pra mim ele não é, tá? Ele não é um tabu. Eu sei que pra muitas pessoas pode ser um tabu dentro Vamos falar aqui com um olhar um pouco, assim, centrado, que a pessoa que é um pastor, que é um líder, tem dificuldade em ler ou estudar sobre isso. E ele se depara com isso em algum momento da vida dele e é chocado. É isso que eu quis falar em relação à salvação. Porque isso pode abalar a pessoa. Pode abalar a pessoa. Mas se ele tiver os materiais corretos, os direcionamentos, ele vai pesar. Claro que isso independe da fé dele. Isso é claro. Eu tô jogando o quesito fé, deixando ele um pouco de lado. Tô falando da parte mesmo acadêmica, mesmo teológica. Mas se o pastor que tem dificuldade, ou o líder, o professor de escola bíblica dominical, o padre, sei lá, alguém, quando ele vê isso mais palpável em consultar, né, a literatura que tem acessível ou alguém que explique melhor, eu tenho certeza que ele vai pensar diferente, né? Se ele tiver sendo bombardeado e às vezes tá esse conflito e tal, porque sim, pode parecer pra gente não, né? Pra mim não, mas tem pessoas que ficam em conflito com isso, viu? Pode ter certeza disso. É porque geralmente ele fica muito bitolado, né? A sua sistemática específica, por exemplo, Não, né? eu sei que há Aí uma série de coisas, de recursos, né, que acontece isso. vai começar a descentralizar mais o estudo dele, começar a estudar especificamente assunto que a gente está tratando hoje, né? Da criação. Sim. Aí a mente dele vai começar a desaforar para outros, né? Mas geralmente, quando. Não são todos, cara, mas a maioria fica muito bitolado ao seu estudo específico teológico, entendeu? Ok. Queira ou não queira, muito fracionado, ele estuda até sobre a criação, mas de maneira mais curta, não mais com intensidade, entendeu? Agora, Não só a criação, como outros assuntos também. Vamos não falar. Agora sim, que triste, porque vejam só, isso eu não tô inventando, eu li sobre isso. Muitos seminários, os seminários eles estão aí para educar, né, para levar a intelectualidade, mostrar como é que se prega, mostrar como as doutrinas e tal, mas para os futuros líderes, ok? Muitos seminários têm essa visão aqui, de que tudo isso aí é um plágio, é tudo conversa, cultura de povo que inventou e tal, é tudo. Eu não. É verdade, é verdade. Muitos seminários cristãos. Se os seminários cristãos estão fazendo isso, você já vai ver onde é que vai dar isso aí, a problemática. Independente de fé. Independente de fé. É verdade, é verdade, é verdade. Isso eu acho grave. Então, tudo que eu acho grave. Pode falar. Isso é gravíssimo, porque isso é gravíssimo. Vai se criando um modelo, né, sistemático
Um E modelo é liberal, como um se modelo ateísta. Isso é um modelo ateísta. Isso é um modelo é isso, ateísta. é isso. Isso é um modelo É ateísta. verdade, é verdade. Então, para É mim, muito- quando eu penso nesse assunto, eu penso nesses pontos. E isso me chateia muito. Então, por isso que isso me leva a pesquisar, a escrever, a falar e tal. E não é bem assim, não é para ser assim, não. E outra, o cara que tá lá, o cara que é professor de escola bíblica dominical, que é líder de algum tipo de ação de ensino, ele tem que falar isso. Tem que falar isso. Sabe por quê? Porque se ele não falar isso no encontro deles lá, o membro da igreja, vamos falar grosso modo, um membro, ele vai aprender isso em algum momento, viu? E ele vai se chocar. É isso que eu tô falando. Ele tem que Mas saber. Jesus me falou isso assim, ó, são cegos guiando o quê? Oi? Ah, Jesus fala cego. assim, são cegos, não fala do Isso, contexto, são cegos guiando cego. A gente pode tirar essa fala de Jesus, né? isso. Porque quando Jesus fala, como o Tânia falou para o Nicodemo, né? Porque Nicodemo era teólogo, era o quê? Fazia parte do corpo jurídico também, né? Do judiciário lá Isso, do. isso. Né? Mas não tinha esse conhecimento que ainda, talvez, né? Talvez não, mas Claro, com certeza Deus quer que a claro. gente abranja, né? Como a gente foi feito, foi mais e semelhança, que tem a ver também Isso. com a experiência desse Criador maravilhoso que nós, né? Estamos aqui, Amém. né? A viver diariamente. Ah, Jesus, Então, amém, quando já me Senhor. falei para Nicodemos, é justamente esse conhecimento mais profundo, Isso. Perfeito, em várias perfeito. áreas, entendeu? Pode falar. Perfeito, perfeito. Pronto, pessoal. Eu vou finalizar, né? Eu espero que vocês possam trazer temas aí. E, se possível, fiquem à vontade para falar também de alguma coisa. Eu gosto de trazer temas que sirvam didaticamente para você aprender, obviamente. É óbvio que você vai aprender alguma coisa. Não tem como não aprender. Porque eu gosto de ensinar, enfim. E também aprendo, né? Porque isso aqui eu também aprendo, os detalhes. Tem vários temas para trazer. Agora leva um pouco de trabalho para fazer isso, formar isso, porque eu não gosto de falar qualquer coisa. Eu gosto de embasar o que eu tô falando, tudo direitinho. Por isso que eu vou transformar isso aí em documentação, em livro. E tem outros temas por aí. E fique à vontade, tá? Para indicar alguma coisa, comentar e tal. Beleza? Vou encerrar por É como aqui. você está dizendo, né? Você tenta se embasar, né? Com os fundamentos, né? Sim. É ou não é? Porque não Porque pode ser coisa da fica. minha cabeça, né? Eu Não, trabalho com não. academia. Eu trabalho com academia. Eu gosto da Embora, academia. embora, embora nós tenhamos nosso ponto de vista, o nosso achismo, entre aspas, mas com base em fundamentos, né? Você está querendo dizer? Sim, sim, Com sim, algo fundamentado. sim. Então, esses encontros, esse estudo nosso, né? Esse debate nosso é muito importante, não só para nós mesmos, mas para quem abrange, para quem assiste, está Sim, gravado, né? sim. Porque, Pode compartilhar, vai ficar gravado aí. Deixa o like aí, exatamente. pessoal. Deixa o like, tá bom? Compartilhar sim. Tá certo. Tá bom? Vai colocar no YouTube, né? Vai pro Então, like. YouTube. Vai pro Tá YouTube. certo. Tá bom? Tá bom. Irmã, daqui a pouco eu quero falar com a senhora, viu? Em Tá off. bom. Em off. Vou ligar pra senhora agora, viu? Vou encerrar aqui. Tá bom. Um abraço aí pro Um pessoal. abraço Fiquem com aí. Deus. Um ótimo noite. Foi bom o estudo. Tá bom, ótima noite. Ótima noite Você para que vocês. tá certo, irmão. Ótima noite. Tá? Pra vocês Fiquem na também. Eu paz. vou ligar pra vocês daqui a pouco. Fique à vontade aí Tá pra bom. compartilhar, dar like. E se você Tá certo. gostou do tema, deixa um like, se inscreve aí e compartilha esse conhecimento com o pessoal, tá bom? Um abraço. Um abraço.